Olá, bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é Sara Lambert. Eu sou Alexandre Coelho. E nós somos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje nós vamos entrevistar os autores do artigo Avaliação de Desempenho Docente, Culpar, Punir ou Desenvolver Profissionalmente. O trabalho foi publicado em abril de 2021 pela revista Ensaio, Avaliação e Políticas Públicas em Educação, e traz uma pesquisa realizada com professores da rede pública municipal de ensino da cidade de Mariana, Minas Gerais, a respeito das noções presentes na avaliação de desempenho docente, sob a perspectiva do desenvolvimento profissional docente. Antes de começar, vamos conhecer nossos entrevistados. Hoje contamos com a presença do professor José Rubens Lima Jardilino, que é doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-doutor em História da História da Educação pela Université Laval, no Canadá, e pela Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia. Também é pós-doutor em História pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, e professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Também é pesquisador do CNPq. Também contamos com a presença de Ana Maria Mendes Sampaio, que é doutoranda em Educação e mestre em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto e graduando em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Sejam muito bem-vindos e obrigado por acertarem o nosso convite. Bom dia a todos, a todas e todes. É um prazer, Alexandre e Sara, estar com vocês no Rádio Ciência. Agradeço muitíssimo o convite, junto com Ana Mendes Sampaio, nossa colega pesquisadora. Muito obrigado, estou à disposição. Olá a todos e todas e todes. Eu agradeço pelo convite, Sara e Alexandre, e é uma alegria aqui estar divulgando esse estudo, relacionado a uma política pública tão importante que é a avaliação de desempenho docente. Vamos começar então? No artigo de vocês, Avaliação de Desempenho Docente, Culpar, Punir e Desenvolver Profissionalmente, existem dois conceitos que são recorrentes: a avaliação de desempenho docente e o desenvolvimento profissional docente. Ana Maria, eu queria pedir para você explicar mais ou menos a função que eles ocupam no sistema de ensino brasileiro. Na verdade, tratando o que você traz, que é tão importante a questão da concepção, a avaliação de desempenho docente, ela vem sendo aí concebida por grande parte dos estudiosos como um processo de descrever e julgar o mérito e o valor dos professores. Descrever no sentido de compreender, de relatar melhor sobre algo. E tanto essa descrição quanto esse julgamento devem considerar o conhecimento, os saberes, as experiências, as relações interpessoais dos professores em seu ambiente de trabalho, deve também privilegiar as condições de trabalho e os resultados do seu trabalho. E essa concepção, ela é uma concepção ampla, E o que a gente tem visto com relação à avaliação de desempenho docente é que se trata de uma política que vem sendo cada vez mais aderida pelas secretarias municipais e estaduais de educação, no sentido de estar observando ela, muitas vezes, como eles criam avaliação de desempenho, criam critérios pré-estabelecidos, pelas secretarias de educação, e que vai desde o cumprimento do horário até as questões burocráticas, as relações com os alunos, com a direção, até os resultados do ensino. Então, ele se liga muito às questões trazidas por esses autores. Entretanto, quando a gente pensa que essa avaliação ela se prende ao mérito e valor, no caso do valor, ela se liga às questões externas também, Ou seja, ela abrange não só as questões internas, intrínsecas à escola, ao processo de ensino e aprendizagem, mas ela se liga também ao contexto social, cultural, econômico da comunidade escolar, até as questões mesmo também institucionais, que vão aí desde a formação continuada, a questão da remuneração, da valorização da carreira. Então, a gente percebe que tanto o contexto local quanto o contexto institucional em que ocorre o trabalho do professor, ele não pode ser ignorado.
né? E quando essas avaliações elas são implementadas, por muitas vezes essa descrição, esse trabalho descritivo, não só o trabalho de julgar, mas esse trabalho descritivo, né, bem elaborado, desse contexto, ele não é feito. E é justamente esse trabalho descritivo que nos ajuda a compreender a realidade para a gente melhor agir sobre ela. E com relação a ela dentro do, como você falou, né, como é que ela chega, ela está chegando agora, como é que ela se posiciona, ela vem sendo cada vez mais aderida, né? Até porque ela vem aí dentro de uma previsão legal, a gente tem a LDB que estabelece, no seu artigo 67, que a promoção e a valorização dos profissionais de educação, ela deve se dar por meio de planos de carreira. E esses planos de carreira devem assegurar questões que estão ligadas justamente também à questão da avaliação, né? Trabalha aí a questão do ingresso exclusivo aí pelo concurso público, trabalha a questão da formação profissional contínua, a questão do cumprimento do piso salarial, né? Da carga horária reservada, direcionada aí para os estudos, planejamento do trabalho do professor, trata também das condições de trabalho, né? Da progressão funcional, e que essa progressão funcional justamente deve ser garantida por meio da titulação, né, que são os títulos que os professores eles vão adquirindo ao longo da carreira, quanto também por meio da avaliação de desempenho docente. Então, é uma avaliação que ela vem sendo cada vez mais trazida para dentro desse contexto e sendo cada vez mais utilizada, né, aplicada aos professores. Complementando um pouquinho, né, eu queria que o senhor, Jardilino, falasse um pouquinho sobre a perspectiva proposta de discutir, né, a avaliação de desempenho docente sob a perspectiva do desenvolvimento profissional docente. Como que esses dois conceitos, eles se relacionam? Como a Ana Maria explicou, o conceito de desempenho, de avaliação de desempenho docente está ligado ao desempenho ao conceito de desenvolvimento profissional docente. Desenvolvimento profissional docente é um processo que acontece desde a formação inicial dos professores, quando eles ainda estão no processo de estágio nas escolas, trabalhando com as escolas, conhecendo o locus e o lugar onde eles vão trabalhar, né? Então, nesse aspecto, um conceito está ligado ao outro, né? São ambos políticas. A política pública que estabelece, como citou Ana, a LDB, e depois, regionalmente, nós temos uma lei que estabelece esse desempenho docente através da avaliação, está ligada ao desenvolvimento do professor. Depois que ele entra num concurso público, que é uma coisa rara hoje, nós temos uma precarização do trabalho docente, já não se abre mais concurso, então tem os trabalhadores precarizados, né? Então, o desenvolvimento acontece ao longo da sua carreira, e ele tem a ver com o salário, com o conhecimento da sua profissão, com o conhecimento dos conteúdos, porque ele tem que fazer cursos, uma educação continuada ao longo da vida para poder desenvolver profissionalmente. Então, a categoria de conceito de desenvolvimento profissional docente é ao longo da carreira, e, portanto, ele está ligado muito próximo ao conceito de avaliação de desempenho. Quando o professor tem na sua carreira estabelecida e possibilitada a formação continuada, o salário, a carreira com o salário, contudo, quando ele é concursado através de titulação e de desempenho, se estabelece o desempenho. E aí sim é possível pensar numa avaliação do desempenho docente, porque ele está, ao longo da sua carreira, desenvolvendo-se profissionalmente. Não é só na cobrança, como disse Ana, né? Mas é no processo em que ele se coloca. E a avaliação, nós vivemos no mundo da avaliação. O conceito de avaliação, no século XX, começado no século XX, já é, de certa maneira, estabelecido. Agora, as condições, o local, o contexto em que ela acontece que é uma questão política que deve ser trabalhada e debatida pelos professores, pela classe profissional dos professores, pelos sindicatos e por todos nós que estamos envolvidos com a educação.
Pegando justamente esse gancho que você acabou de falar, a gente percebe uma tendência da avaliação do desempenho docente em se destacar como elemento definidor de gratificações, que podem ocorrer pelos resultados obtidos pelas escolas no alcance das metas estabelecidas, ou pelos resultados acadêmicos anuais dos alunos nas avaliações elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação. Isso tudo nos traz a uma cultura de avaliação que não se restringe apenas ao Brasil. Quais são os reflexos dessas comparações para o sistema educacional brasileiro, Ana? Na verdade, o que você traz, Alexandre, é uma questão bastante importante, porque segundo o contexto da nossa pesquisa, né, os profissionais, os professores, eles apontam que a vinculação da qualidade do desempenho do professor está diretamente ligada à aprendizagem dos alunos. E o que a gente percebe, né, é que essa vinculação, ela não pode se dar de forma isolada a outros aspectos do contexto escolar, né? Como o professor Jardelino aí mesmo falou. As condições de trabalho, a questão do material didático que é adequado, né? A questão de espaços, a existência de espaços ali para estudos, espaços de esporte. Então, assim, o que a gente percebe, um exemplo bem claro disso é, por exemplo, quando uma escola que tem baixo índice de letramento e essa escola não possui uma biblioteca, por exemplo, essa avaliação de professores ela está comprometida, porque falta aí mais incentivos para a construção leitora e escritora desses alunos, né? Outros exemplos podem ser dados, assim, como, por exemplo, as condições também socioeconômicas, né, sociais, econômicas, culturais dos alunos, da comunidade escolar, isso influencia na avaliação de desempenho, né? As questões de ordem política também influenciam na avaliação de desempenho. Nas questões de ordem política, a gente percebe como uma política, ou a falta de uma política, né, ela interfere nas outras políticas educacionais, né? Então, assim, no caso da avaliação de desempenho, trata-se de uma política influenciada pela questão da política dos fluxos de idade-série, né, que não vêm sendo ofertadas aí em consonância, digamos assim, com os requisitos necessários. Ela se interliga com o nível socioeconômico dos alunos, como eu havia falado, né, com o déficit, por exemplo, no apoio aos alunos com deficiência. Então, a gente percebe que o contexto ele precisa enxergar, levar em conta, né, as questões intrínsecas do contexto interno da escola, né, do sistema ali municipal, estadual de educação que seja, mas também precisa levar em conta as questões extrínsecas também, né, ligadas a todo o contexto aí educacional. Esse contexto é também externo, né? Os programas de avaliação, ele tem uma cultura internacional, dos organismos internacionais, que vem exigindo, desde os anos 90, da reforma do ensino em 96, e a LDB, e todos os processos de reforma, exigindo testes, ou obrigando as redes municipais estaduais a participarem de grandes avaliações externas para medir o quanto o aluno aprendeu, o quanto, e por isso nós temos esses índices. A Ana falou IDEB, Provinha Brasil, e todos os setores têm uma medição. Essa medição faz parte de uma leitura internacional dos organismos, a partir da Unesco, das grandes conferências. A cada 10 anos, há uma conferência mundial em que a Unesco reunida pensa um projeto educacional para o mundo, né? Nós fazemos muitas críticas a esses organismos internacionais, uma vez que eles estabelecem a priori, a partir de elementos extrínsecos, como a Ana disse, uma régua para todos os países. Isto é ruim, isto é péssimo, porque cada contexto é um contexto específico. E a avaliação se dá neste contexto, numa escola que não tem biblioteca, não tem acesso à internet, não tem uma série de coisas, né? O desempenho do aluno não depende só do professor. Então, na avaliação dele, tem que levar em conta essas questões. Então, os organismos internacionais, eu digo Banco Mundial, OECD, Unesco, jogam fortemente implicações políticas
políticas nacionais de desenvolvimento do profissional docente e de avaliação de desempenho docente, né? Esse aspecto, né, de contexto, assim, a gente entende que cada instituição educacional faz parte do seu contexto, tem ali as suas especificidades. Então, eu queria saber qual que é a forma encontrada por esse sistema de avaliações para medir a partir dessas especificidades de cada instituição, Jardilino. Isso depende de cada município, de cada política local, não é, Ana? E a gente tem visto isso, né? Nós analisamos Mariana, mas tem outros colegas que analisaram outros lugares. Então, isso depende da política municipal, dos órgãos municipais, do Conselho Educacional Municipal de Educação, que é um órgão de controle, né, que nós temos em Mariana, e essas políticas são geradas ou pelo legislativo, o prefeito e o seu secretariado, né, com fins baseado nesta legislação nacional e internacional, que coloca em curso os planos de carreira, e nos planos de carreira que estão contidos essas propostas de avaliação de desempenho docente. Nós conhecemos o de Mariana muito bem, eu conheço porque eu fui do Conselho de Educação de Mariana até agosto passado, fui membro do Conselho durante 3 anos, e essa discussão está contínua. Agora, as políticas, elas são bastante diversas. Em Mariana especificamente, nós temos professores, fala de professores aí no artigo que vocês viram, que tentou, através da posição salarial, dar uma organizada neste aspecto, né? Entretanto, a despeito do desenvolvimento profissional docente, a avaliação tem outros critérios que os professores não julgam corretos, né? Ou seja, elas são apenas instaladas para que a escola X se dê bem no IDEB. Então, a avaliação é muito o critério daquilo que o aluno representa a nota do aluno nessas grandes provas. E não é justo isso, né? Então, em geral, para equiparar isso, e a literatura diz isso, né, Ana? Tem que existir a questão dos critérios sociais, critérios de valor, critérios de formação, de conhecimento, para, no conjunto, avaliar o trabalho. E esse trabalho tem que ser coletivo. Não pode ser o avaliador externo que olha o trabalho do professor porque ele não estava na sala de aula, ele não viu a vivência do professor. Então, o professor tem que participar. É uma avaliação, uma autoavaliação e uma avaliação da gestão. Então, é coletiva essa avaliação. Não pode ser o organismo ou a secretaria municipal avaliando o professor, mas tem que ser um processo dialógico entre professor e secretaria de educação. Isso é uma aprendizagem. Isso é uma aprendizagem. A política se instala em primeiro momento e depois vem os seus desdobramentos. Se o coletivo de professores não lutar para que isso ocorra, a política vai sempre a reboque, vai sempre vindo de cima para baixo. Então, são os professores que, reunidos em sindicatos, organizados socialmente, podem buscar e contrabalancear este peso que a política impõe, né? Isso é muito importante. E também, assim, quando você fala, Sara, da questão da especificidade de cada município, a gente acredita, a pesquisa mostra isso, os professores trazem isso nas suas falas, que a questão de que essas especificidades, elas precisam ser conhecidas, essas demandas, e como elas são conhecidas? A partir do momento em que se conhece as demandas de cada instituição escolar, de cada comunidade escolar, né? E os professores, eles apontam justamente a necessidade da política de avaliação de desempenho docente ser elaborada e ser implementada mediante um processo democrático, um processo que seja conhecido, seja amplamente discutido, analisado pelos professores, não só pelos professores, como pelos coordenadores, como pelos gestores, né, que no caso são os avaliadores dessa avaliação de desempenho docente. Então, nas falas dos professores, a gente percebe o anseio desses profissionais em estarem participando, não somente como sujeitos, né, sujeitos que serão avaliados, mas como coparticipantes dessa política, né? E para isso é necessário que as secretarias municipais, estaduais de educação favoreçam a participação adequada desses profissionais.
E até porque, no momento em que eles não participam, no momento em que eles não se envolvem, eles começam a questionar a questão da utilidade e da funcionalidade dessa avaliação. Então, saber da utilidade interfere totalmente na confiabilidade que os professores dão a esse tipo de avaliação. E os professores indagam, indagam fortemente sobre essa questão. Eles perguntam, eles desejam saber como o município utiliza essas avaliações, como isso é feito, que resultado, que mudança, que melhoria essa avaliação oferece, né? Então, a gente percebe aí, e infelizmente, quando eles indagam sobre isso, a melhor resposta que se poderia dar a essas questões, muitas vezes não vem sendo dada. Isso porque a gente percebe que a política de avaliação de desempenho docente tem desperdiçado muito a sua valência, a sua importância formativa, que é isso que o Jardilino trouxe, né? Então, como é que ocorre esse desperdício, né? Sobretudo pela falta de um feedback, pela falta de um retorno adequado, né? A falta de um retorno institucionalizado dessas avaliações e que o professor tem o direito de receber, né? E que é super importante para alcançar a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que é o que vem lá na letra de lei, né? Como o Jardilino falou, o plano de carreira dos professores. A intenção é essa, que as avaliações contribuam para isso, né? E ao se apropriar do retorno dessas avaliações, ao se apropriar do feedback dessas avaliações, o professor pode, a partir daí, trocar experiências formativas com seus pares, né? A fim justamente de que essa avaliação ganhe uma proporção coletiva, que é o que o professor Jardilino traz. Desenvolvimento profissional. Exatamente. Impulsionando, e o professor Jardilino, inclusive, trouxe isso, impulsionando não só que os professores sejam avaliados, mas que os gestores sejam avaliados, que os coordenadores sejam avaliados e que as próprias secretarias sejam avaliadas também, né? Até porque os resultados de uma avaliação de professores têm esse poder, digamos assim, de apontar os problemas, de levantar que os problemas que são levantados não dizem respeito somente ao ensino prestado pelos docentes, né? Então, se o processo de avaliação de desempenho não ocorre nesses moldes mais democráticos, mais claros, mais descritivos, como dizem o autor, né? Relatar sobre algo, quais os problemas, quais as demandas, quais as soluções, o que a gente aponta. Então, se ele não vier com essa clareza de descrição, né? E uma clareza até mesmo crítica, a gente não consegue, a gente desemboca que a percepção dessa avaliação pelos professores vai ser que se trata somente de uma prestação de contas, de uma responsabilização com relação ao seu trabalho, né? E isso vem causando um aumento de desconfiança, digamos assim, dos professores, né? Frente às instituições que realizam essas avaliações e vem, inclusive, desmotivando muito o trabalho dos professores. Agora, para a gente esmiuçar um pouquinho isso mais e trazer um exemplo também para quem está assistindo e ouvindo a gente, Jardilino, eu queria que você especificasse um pouquinho como que essa avaliação ocorre no município de Mariana, com relação à progressão vertical e horizontal. Bem, o processo de avaliação está vinculado a partir de uma legislação, né? De uma lei que assegura o processo avaliativo, chama plano de carreira. A Ana já fez essa leitura muito bem com os professores, né? Eu estou falando isso porque nós participamos de um grupo de pesquisa. Eu não falei no início, mas eu queria aproveitar a deixa. O nosso grupo de pesquisa chama ForProf, Formação e Profissão Docente. E ele pesquisa na região dos Inconfidentes. Nos 5 municípios, nós estabelecemos 5 municípios, sabemos que a região dos Inconfidentes é maior, mas nós estabelecemos um local de pesquisa em 5 municípios, Itabirito, Ouro Preto, Mariana, Acaiaca e Diogo Vasconcelos. Então, esses 5 municípios fazem o espaço, né, da nossa pesquisa. Regionalmente não pode dar conta de Minas Gerais, então dá conta dessa especificidade. Então, Ana está pesquisando, sua tese de doutorado, né, sobre isso, cada município tem um plano de carreira, e no plano de carreira está descrito
não descrito, mas está organizado, tem um item sobre avaliação de desempenho docente. Ela se dá em determinados municípios com mais recursos, né? E outros não, né? No caso, nós não estamos analisando ainda os demais, isso vai ocorrer depois. Nós vemos de Mariana. Então, Mariana acontece com certa regularidade, nós sabemos que as dificuldades políticas também em Mariana ocorrem de diferentes maneiras, por exemplo, agora nós temos uma Secretaria de Educação temporária, porque a Prefeitura está também com o prefeito no processo no interregno, né, de uma eleição. Então, isso, de certa maneira, vai interferindo no processo das escolas, das próprias secretarias. Então, a mudança de secretarias, tudo ocorre. Então, o processo está legislado, quer dizer, a forma de fazer isso é que a gente tem levado algumas críticas aos colegas. Por exemplo, essa questão da relação dialógica entre os professores, a secretaria, os avaliadores, né? Que ocorre pouco. Isso nós ouvimos nas falas dos professores, né, Ana? Ocorre pouco. E também a outra questão de que a avaliação ela é feita, tem professor que diz, vem de cima. Qual é o critério? Para que serve? Quais foram os resultados? Como eu posso melhorar o meu trabalho, né, a partir dessa avaliação? Porque a avaliação é boa quando o avaliado recebe esse feedback e, a partir desse feedback, ele reelabora o seu trabalho, a sua concepção, né? O conjunto de professores reelabora a sua forma de atuar. Então, nós sabemos que tem uma legislação, né? Os municípios têm uma legislação, e agora os critérios que são adotados para avaliação ainda são, digamos, incipientes para discutir uma avaliação docente. Na verdade, esse tema é muito debatido no nosso meio, né? Porque a avaliação também tem que perceber isso, entra no momento de uma discussão do capital, né? Embora a avaliação seja importante, a gente vive todo momento sendo avaliado, mas ela entra pelo viés ou pela porta do neoliberalismo que quer avaliar o serviço público da mesma maneira que é avaliado o serviço privado, né? Então, ela entra numa ideia de privatização do serviço público. E nós estamos vivendo isso de forma acelerada. Então, isso permite que os avaliadores, né, os órgãos avaliadores, nós também somos avaliados, né? Os professores da UFOP são avaliados. Eu abro lá a minha UFOP e tem avaliação dos alunos, dos professores. Vocês, como alunos, avaliam os professores, as aulas. Esse é um processo normal. Agora, isso tem que ser claro, ele tem que ser aberto, né? Ele tem que ser... E discutido, por exemplo, na UFOP eu discuto que ele não é discutido. Ele é apenas um instrumento, né? Então, eu não estou fazendo a avaliação da UFOP aqui, mas essa é para mostrar que cada município atinge de uma forma. Nós não sabemos dos outros. Vamos ver na tese da Ana, né, Ana? Na tese da Ana nós vamos conhecer. Então, vocês mais tarde vão chamá-la, quando ela defender, para uma entrevista sobre como é que é a Caiaca, Itabirito, Ouro Preto, tal e tal. O nosso grupo tem feito isso, né? Tem outras orientandas de doutorado que está trabalhando o impacto dos programas de formação de professores. A Andressa Maris, que é nossa coautora nesse artigo, trabalhando no impacto do PIB, de prodocência, o BEDUC, o dinheiro e a força que vieram no governo Lula, governo Dilma, para a formação de professores nessa região. O que foi feito? Como é que está? Que impacto isso elevou na escola, no professor, no município? Então, esse grupo de pesquisa, FOPROF, tem este olhar mais abrangente. Mas na questão do ADD, da avaliação de desempenho docente, Mariana ainda está caminhando, engatinhando, eu diria, né, nessa discussão, especialmente no debate entre os avaliados e avaliadores, né? É um congresso sobre isso, uma reunião sobre isso, né? Nós participamos da avaliação daquela reunião, naquele congresso de avaliação do Plano Nacional de Educação, na gestão anterior, né?
que a secretária era a professora Aline, Ana participou também, foi um processo muito interessante para ver os avanços que cada município tem o seu plano. Se tem um plano nacional, cada município tem o seu plano. Então, como é que no município avançou este plano ou não? O que faltava avançar? Então, isso vai ser feito também, provavelmente, a cada 2 anos, o ano que vem deve ser feito, então, para mostrar. Agora, a discussão sobre o plano de carreira ainda é muito incipiente no município. Não é uma coisa discutida por todos os professores, é uma coisa muito ainda incipiente. Precisa discutir mais, embora o Conselho tenha se desdobrado um pouco, mas o Conselho não legisla, o Conselho apenas dá opinião, o Conselho apenas é um órgão de controle social. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também como que essas progressões elas podem interferir tanto positivamente quanto negativamente com relação à carreira desses professores na área da educação, né? Na verdade, essas progressões, né, elas vêm, como o professor Jorgelino falou, no plano de carreira dos profissionais de magistério. E ela vem considerando ela considera 3 elementos, né? Ela considera o tempo de exercício da profissão e as progressões, né? A horizontal e a vertical. A progressão horizontal, ela vem aí, ela se volta para os resultados na avaliação de desempenho. Então, se volta para os resultados alcançados pelos professores nessa avaliação de desempenho. Já a progressão vertical, ela observa a elevação do nível de escolaridade desse profissional. Algo que nos chamou muita atenção no plano de carreira foi que o primeiro elemento que mais interfere no salário é a titulação, né? Então, por meio dela, vem aí a mudança de nível, que é a promoção vertical, como eu falei, né? E o segundo elemento é justamente a avaliação de desempenho, que se refere à progressão horizontal e que é responsável pela gratificação por produtividade. E só o terceiro elemento que é o tempo de serviço, né? Que incorpora aí ao piso salarial aí um percentual aí de 3% ao quinquênio e tal. Então, assim, a gente vê a partir daí o prestígio dado ao ADD, ou seja, ele é um elemento em que ele fica acima, digamos assim, do tempo de serviço prestado pelo docente. E a questão que a gente traz com relação à avaliação e em torno dessas questões das progressões é que a gente enfatiza a importância que ela tem, que ela é dada dentro do próprio plano, né? E, ao mesmo tempo, a gente enfatiza que, sendo uma política educacional tão importante, que envolve o corpo docente, é necessário se voltar atentar para que ela ocorra dentro de uma perspectiva de desenvolvimento profissional docente, né? O que se trata de uma perspectiva de desenvolvimento profissional docente? É que ela envolva tanto os elementos da formação, quanto os elementos da valorização da carreira desses profissionais, né? A exemplo da remuneração, autonomia, condições de trabalho, como a gente estava citando. Então, é importante compreender que uma avaliação de professores sobre a perspectiva de desenvolvimento profissional docente precisa levar em conta formação, valorização de trabalho, né, que vai envolver as questões da remuneração, as questões formativas, as questões ligadas, a questão ligada ao meio, né, a compreensão sobre as políticas educacionais que se envolve com todas essas questões, ou seja, questões de formativa e de carreira. São os 2 elementos que fazem parte do desenvolvimento profissional docente, né? Ana, posso pegar uma carona aqui na tua fala? A nossa conversa é assim, eu falei para você, Sara, já que você disse que era assim, então... quando a Ana fala de gratificação de produtividade, eu estava falando um pouco antes da discussão dos rumos do capital que entra no mundo do serviço público. Gratificação de produtividade é uma discussão longa, enorme, nos órgãos de discussão da carreira docente. Nós temos a ANFOP, nós temos a ANPED, os grupos de pesquisa que discutem muito que essa gratificação de produtividade vem com uma ideologia capitalista da produtividade. Uma coisa é você ser
profissional da Monsanto, nem sei se existe mais essa empresa, e lá a produtividade da empresa, você tem ganhos a partir da sua produtividade, leva o sujeito a trabalhar 12, 15 horas para produzir. O professor não é assim. Como é que você avalia a produtividade de um professor? A gente tem que fazer crítica a isso. A gente tem que fazer crítica, inclusive, ao nosso município, ao nossos... Quer dizer, produtividade está na cabeça dos órgãos públicos como se fosse uma empresa privada. Isso é muito, muito ruim quando entra nessa discussão. Nós não medimos a produtividade, essa discussão de produtividade está, inclusive, na pós-graduação. Nós somos cobrados pela produtividade. O que é produtividade? É quando a gente publica esse artigo aí, que impactou no Cielo, que tem não sei quantas citações, mas não é a importância. A importância foi a pesquisa, que passamos 1 ano, 2 anos fazendo a pesquisa. A produtividade não é o artigo. A produtividade não é a importância dele, cientificamente mas não é o artigo que vai me. É todo o percurso deste processo. E aí, no final, se eu fosse, por exemplo, ganhar pela produtividade, aí o gestor me daria R$10 lá no meu salário, disse, olha, índice de produtividade, Jardine publicou um artigo numa revista importante, vamos dar R$10 no salário dele. Isso pagaria, se fosse no sentido de produtividade, a minha produtividade de 2 anos? Não, claro que não. Então, o conceito é do capital e a gestão é do público, que está sempre com um valor menor do que o valor do trabalho. O Marx chamava isso de mais-valia, né? Quando o nosso trabalho é avaliado, né? E aquilo que a gente faz além do nosso trabalho, né? Que é assumido pelo empresário, pelo proprietário, isso é a mais-valia, que vai melhorar para ele. Então, o Estado também faz uma mais-valia do nosso trabalho, né? Então, essa discussão é muito maior. A gratificação de produtividade não revela, e além de ser isonomicamente difícil de explicar, por que o professor X, que colocou 10 alunos com nota X no IDEB, teve uma produtividade maior do que o sujeito que estava lá num município, lá num distrito, trabalhando com 5 crianças, 7 crianças, com vários elementos que estavam nessa questão, que não conseguiu chegar bem no IDEB. Não é porque os alunos não são ruins, que o professor era ruim, não. As condições eram diferentes. E aí esse tem uma produtividade X e esse não tem produtividade, né? Isso é horrível. Então, essa discussão é muito longa. Então, essa discussão da gratificação por produtividade, nós devemos brigar, lutar para que ela saia deste processo. Porque produtividade aqui significa quantos números no IDEB eu subi. É isso que está na lógica do capital. Desculpa, Ana, eu também não tenho tempo. Mas... Inclusive, Jardine, o que você traz é muito interessante, porque é uma questão de concepção, e esse termo produtividade é algo que se alia muito aos objetivos reducionistas da avaliação. É um termo muito utilizado dentro de diversos planos de carreira, né? E dialoga muito com esses objetivos reducionistas. E isso se relaciona justamente com aquilo que você trouxe anteriormente, que é com o processo histórico, né, e da concepção da avaliação de desempenho, né? E esse tipo de avaliação, inclusive, que advém aí, como você também trouxe, das reformas educacionais. E com isso, o que a gente percebe é que a avaliação de desempenho docente, por vezes, ela está muito presa, ela está muito atrelada a conceitos como produtividade, eficiência, eficácia, termos que se relacionam com o setor privado, e traz muito fortemente, os professores enfatizam isso, a ideia de competitividade e de produtividade, né? Então, uma avaliação de professores, ela presa a essas concepções, não observa as peculiaridades, né? A subjetividade e a própria complexidade da carreira docente. Uhum. E nesse estudo foi possível a gente perceber que a avaliação de desempenho docente, ela vem sendo muito utilizada como suporte justamente para a questão da produtividade, né? Porque a partir do momento em que você vai medindo essa produtividade, mais facilmente a avaliação pode ser utilizada como suporte para os processos de responsabilização, para o processo de prestação de conta dos professores.
E agora, Ana, você já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais na sua fala. Uma das queixas dos professores ouvidos pela pesquisa é justamente sobre a falta de feedback após eles serem avaliados. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre qual a relevância desse retorno para o desenvolvimento profissional do docente. Na verdade, o feedback, ele se relaciona justamente com a avaliação de desempenho docente ser concebida, ser tratada, ser elaborada, pensada, implementada a partir de uma perspectiva de desenvolvimento profissional. Porque a gente pensa a avaliação de desempenho docente como uma política de muita importância, de muita valia, mas se ela for pensada dentro de uma perspectiva de desempenho, né? Dentro de uma perspectiva formativa. E esses feedbacks, porque a avaliação, os professores eles são avaliados, né? E é importante que haja o retorno dessas avaliações, né? Que eles compreendam o que foi avaliado, como foi avaliado, qual foi a proposta dessa avaliação, né? A que ela se ateve, quais as demandas que foram levantadas a partir desse processo avaliativo e, a partir daí, quais as ações, né? Quais as contribuições e o que pode ser feito para a melhoria desse processo de ensino-aprendizagem. Se o professor detecta que está com problema para a discussão de alunos com inclusão, o que a secretaria vai fazer para, se 10 ou 20% dos professores discutem que estão com muita dificuldade para trabalhar com inclusão de alunos com deficiência nas suas salas de aula? Imediatamente, diante desse quadro, a gestão o avaliador tem que operar. Operar como? Desenvolvimento profissional docente, trabalhando com propostas de trabalho para esses professores desenvolver suas concepções em cursos, em outras coisas que eles possam ter. Então, a avaliação pressupõe, não está no professor o problema, isso vai para a gestão, e a gestão tem que agir e não culpar o professor por isso. Então, essa discussão é o grande nó górdio da discussão da avaliação do desempenho docente, né? Eu cheguei à avaliação aqui, está nas minhas mãos, mas o que fazer com ela? Aí eu responsabilizo o professor. Aí ele vai ter que procurar na internet, porque agora é tudo na internet, né? No Google, tal, como é que é melhor, vai se formar pelo Google, ele paga a energia dele, ele tem o computador dele. A secretaria não, os órgãos simplesmente se descomprometem. Mesmo que passe o feedback, se descomprometem com o processo, né? E o processo é dialógico. O professor é membro de uma comunidade acadêmica, de uma comunidade de trabalho profissional que é ligada a um órgão de Estado, e o órgão de Estado é que gere isso. Então, tudo está encadeado. Não dá para ver uma ação sem a outra. Não só complementando, é uma avaliação muito rica, né? Porque, como eu disse, se ela for muito bem elaborada, bem descritiva, bem conduzida, ela é totalmente capaz de identificar as necessidades formativas, né? Através do feedback, Alexandre, que você identificar trouxe, né? Feedback e atuar no feedback, né? Exatamente. Ela é capaz de identificar essas necessidades de formação, de valorização, e ainda criar o que você traz agora, né, Jardelino? Criar indicadores sobre os avanços, as fragilidades, os desafios, quais as possibilidades, né, das unidades escolares, das próprias secretarias municipais de educação, estaduais de educação também, em melhorarem a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, não é só trazer o feedback, é trazer e atuar sobre. Além desse caminho, né, de trazer o feedback, atuar sobre ele, vocês enxergam algum outro caminho que faça com que essa avaliação de desempenho docente alcance um êxito maior? Eu diria que isso tem a ver também com o professor, porque nós estamos aqui só defendendo o professor, ótimo, legal, eu também faço isso direto, mas tem a ver com o professor. Tem a ver com o professor, que tipo de formação ele tem, que tipo de educação ele concebe, qual é a concepção de educação que ele tem, né? O professor não pode ser culpado, mas ele também não pode ser isento desta relação. Então, aí eu vou apelar para o meu grande guru, né, que está fazendo o centenário de morte dele esse ano, Paulo Freire, né,
que em todo o seu ensino, todo o seu ensinamento, diz que a pedagogia leva o sujeito, pedagogia, forma de trabalhar, de viver na formação docente, leva o sujeito à autonomia. E essa autonomia se dá quando o professor desenvolve profissionalmente desde o seu início da sua vida e vai conquistando novas questões que o leva a ser um sujeito crítico reflexivo da sua profissão, né? A formação do professor tem que levar a ele a um processo de crítico reflexivo, ou situá-lo, saber onde está, como agir em determinadas frentes, não só no saber docente, em que ele ensina o menino a desenhar a letra, ou a aprender o letramento, ou a alfabetização, mas saber a carreira, a discussão teórica, o sindicato, a profissionalização, ou seja, é um sujeito consciente. A palavra é muito complexa, né? Muito complicado o conceito de consciência, mas trazer a consciência de si e do outro. É um sujeito reflexivo, que faz uma reflexão sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, em relação ao outro, que é meu colega de trabalho. Ou seja, não estou sozinho nessa jogada. Então, o Paulo, quando ele dizia que o conhecimento e o aprendizagem se dava no coletivo, ele dizia assim, ninguém ensina nada a ninguém. Os homens aprendem caminhando juntos. Ou seja, essa ideia da formação coletiva, eu pertenço a um coletivo de professores. Eu não sou o José Rubens que vai ganhar uma gratividade de produtividade, eu pertenço a um colegiado de professores. Então, essa ideia de colegiado, de carreira, de profissionalidade é muito importante. E aí o professor tem que saber, ele não está ali só para ganhar o dinheiro e aposentar. Ele é um profissional junto com uma coletividade. Nós fizemos uma pesquisa recente nesse momento da pandemia, dando uma diquinha aí, que vai ser publicada daqui a pouco, no momento de pandemia, nós fizemos com os sindicatos, com os professores e com as secretárias de educação, discutindo com elas o momento da pandemia, como que era difícil. Os sindicatos revelavam que poucas demandas chegaram ao sindicato. Claro que a gente está no processo de que os sindicatos estão sendo poucos valorizados, lamentavelmente, como categoria profissional, mas é o lugar da categoria profissional. É o lugar que a gente se reúne para discutir. Então, os sindicatos, o conhecimento da profissão se dá no coletivo, e o coletivo de professores, né? Então, o professor precisa tomar posse dessa concepção da sua carreira, de gerir a sua carreira. Gerir a sua carreira é gerir a carreira junto com Ana, com outros, com um coletivo de professores, discussão no coletivo para levar as consequências de enfrentar essas nuances do capital de produtividade, de eficiência, eficácia nessa coletividade. Sozinho eu não faço nada, né? Eu só faço coletivamente. Então, a gente está perdendo muito essa ideia do coletivo e ficando muito no eu mesmo, né? A compreensão de si e o resto, né? Então, isso é uma visão muito individualista e uma visão que nos impôs a concepção capitalista do mundo, né? Cada um cuida de si para, né, ter o seu salário, a sua vida, e os outros, o coletivo que não consegue viver, né? A questão que a Sara traz também, né, com relação a mais contribuições da ADD, é que no momento que a avaliação de desempenho docente, ela fortalece a formação dos professores, ela também indica, né, ela fortalece a ideia de se criar um programa de formação continuada docente. Eu acho isso muito importante, isso a gente apontou, né, Jardilino, vem apontando nos nossos estudos. Então, assim, a criação de um programa de formação continuada, coordenado pelas secretarias municipais de educação, né, que seja aí capaz de planejar, capaz de executar ações formativas voltadas tanto para os professores, como também para os demais profissionais da educação. Então, assim, seria um programa muito importante, porque estaria observando as demandas dos profissionais da educação a partir do que eles apontam, né? E resolvendo diversas problemáticas relacionadas
a formação, como, por exemplo, a liberação desses profissionais para realizarem formação continuada, né? Que é um problema que se relaciona com a falta de professores substitutos dentro das unidades de ensino, até porque muitos desses cursos de formação continuada, eles ocorrem dentro da jornada de trabalho. Então, não tendo professores substitutos, isso fica inviabilizado. Um programa de formação continuada também que esteja atento para as reais demandas formativas dos professores. Os professores colocam que eles não são ouvidos nas suas demandas, né? Então, por vezes, a secretaria se preocupa em trazerem cursos, temáticas, não a partir das demandas dos professores, mas a partir do que a coordenação ou um grupo menor, né, decide que seja o melhor para ser tratado. Quando trazem, né? Porque isso implica em programa. Eu posso fazer uma merchandising sobre essa discussão de educação e a universidade. Acho que entra, não sei se vocês vão discutir isso, ou tem minha pergunta, mas isso está muito ligado ao processo da universidade. Nós temos uma Universidade Federal de Ouro Preto em Mariana, 2 campos. Onde vocês estão, lá, né, é um campo só com dois institutos, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais e o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Então, a relação da educação com a educação básica com a universidade tem que ser uma coisa orgânica. Tem uma universidade federal ali, e ela é pouco demandada no sentido de formar os professores, a não ser no curso de pedagogia, de letras, mas na formação continuada. Eu e Margarete Diniz, uma colega, escrevemos este livro, chama Universidade e a Escola Pública. Reúne uma série de pesquisas de vários grupos que discute a relação entre a universidade e a escola pública. Isso se dá, o que a Ana está dizendo, uma secretaria como a Mariana, Ouro Preto, a Caiaca, Diogo, que tem uma universidade nos seus pés ali, federal, tinha que ter um programa de educação continuada, uma relação muito importante, porque eles pagam, às vezes, quando pagam milhões para vir uma pessoa fazer formação e não usa a universidade que estaria ao lado. Então, não há essa relação, universidade e escola pública, pelo menos das secretarias com a universidade. Então, este livro relata uma série de experiências que fizemos com a escola, experiências de pesquisa colaborativa na formação de professores. Então, a universidade é pouco acionada, ou quando é acionada sem o compromisso da secretaria formalmente fazer isso. Uma dica, desculpa. Sem problema. Caminhando já para o fim, né, eu gostaria de agradecer a participação nesse episódio do Rádio Ciência. Então, muito obrigada, professor José Rubens Lima Jardilino e Ana Maria Mendes Sampaio. E obrigada a você que acompanha o trabalho de divulgação científica da Rádio FOP Educativa por meio do programa Rádio Ciência. Eu queria agradecer ao Alexandre e à Sara por este momento muito importante. E elogiar o programa, porque o que é mais difícil na divulgação científica é quando você faz uma pesquisa, publica num periódico que ninguém vai ler, só aquelas pessoas que conhecem, e o povo de Mariana não lerá esse artigo nosso, provavelmente, poucos lerão, né? Então, esse programa de divulgação científica é muito interessante porque leva as pesquisas à comunidade, é um braço da pesquisa à comunidade, e a comunidade fica sabendo o que ocorreu. Certamente, nesse programa do rádio, muita gente vai saber o que é plano de desenvolvimento profissional docente ou um plano de carreira, tal, que nunca nem sabia que tinha. Então, é muito importante esse processo que chama divulgação científica. E eu parabenizo vocês que estão na cabeça desse programa. Muito obrigado e até outra oportunidade. Eu também gostaria de agradecer, né? Agradeço a Sara, agradeço ao Alexandre e também destaco, né, aqui a importante iniciativa de divulgação, né, da pesquisa e hoje divulgando a nossa pesquisa sobre essa importante política, que é a política de avaliação de desempenho docente. Obrigada.
Queria agradecer novamente a participação de vocês e elogiar o trabalho de vocês também, um trabalho muito importante. E para você que acompanhou a gente até agora, conheça outras produções também da Rádio FOP Educativa, por meio do site radio.fop.br e também nas redes sociais. O nosso Instagram é @radiofop e no Facebook, Rádio FOP. Nos principais tocadores de podcast, procure por o Fopcast. E até mais no próximo episódio.